evolução. E agora, com a internet, vai muito mais longe. O rádio está muito além de apenas tocar música. Além de ser um veículo companheiro, te informa, te dá mobilidade e segurança em informações. O que está acontecendo no seu bairro, na sua comunidade. E o telefone serve. O rádio se comunica com você e com sua comunidade usando a mais importante e tradicional ferramenta de comunicação em todo o planeta. A voz humana. O rádio é o palco do teatro da mente. Mexe com suas emoções e também com sua imaginação. Atenção, tripulação de bordo, preparado para decolar. O rádio te faz lembrar os bons momentos do passado, faz parte do seu presente e te guia para o futuro. Quando você se sente sozinho, lá está o rádio para te fazer companhia. Quando você está triste, o rádio te deixa feliz. E quando você quer ficar bem informado, o rádio é o primeiro a te mostrar os fatos e acontecimentos com responsabilidade e credibilidade. O rádio estimula a imaginação, emociona a alma e arrebata o coração. Rádio, tocando o que toca você. Uma campanha. Vale FM. Uma rádio para toda a família. Vale. A partir de agora, na 99.1, Vale Notícias. Vale Notícias. A informação precisa com credibilidade. Entrevistas e interação com o ouvinte. Vale Notícias. Meio-dia e 11, estamos abrindo Vale Notícias da quarta-feira, 24 de setembro de 2025. Estaremos aqui até as 14 horas no programa de hoje. Ronaldo Toné, o jornalista Ronaldo Toné, os indicadores, informações locais, nacionais e internacionais pela agência Rádio Web. O comentário de José Renato Ribeiro. Mauro Fernando falando sobre futebol, é o esporte da 99.1. E hoje, quarta-feira, teremos aqui o professor Jefferson Selbach, 1h30, com o seu entrevistado. Todas as quartas-feiras, o professor Jefferson estará aqui. E o entrevistado de hoje é o Teonas Baumarte, a partir da 1h30, no nosso ponto de encontro. Estamos aqui para Pitbull Lanches. Bateu aquela fome, é só pegar o telefone 99784-7976 ou o 3723-5005, na Ernesto Alves 900, ao lado da Rede Super. Lá está o Luciano Deporte e sua equipe, Pitbull Lanches. Sorrir faz toda a diferença. Na Clínica Estúdio Dental, unimos tecnologia, cuidados e profissionais especializados para transformar o seu sorriso com segurança e conforto aqui. Cada paciente é único e recebe um atendimento personalizado, seja para implantes, próteses, ortodontia ou estética. Agende sua consulta e descubra como é fácil sorrir de novo. Clínica Odontológica Estúdio Dental Implantes, cuidando do seu sorriso, portanto, cuidando de você. Contatos pelo fone WhatsApp 3723-1218. Agora passe uma mensagem para a Nicole ou a Jordana, eles estão no almoço. A clínica reabre às 14 horas. Endereço muito fácil. Júlia Castilho, 59, em frente à Praça Honorato. O responsável técnico é o Ricardo Rapete Moreno, CRO 19620, EPAO 2878. Ricardo, que estará sexta-feira aqui, falando sobre odontologia, óticas e Franceschi. A nossa visão é cuidar da sua. Somos especialistas em saúde visual. 3 endereços em Cachoeira do Sul, na Saldanha Marinho, próximo aos Correios. O telefone é 3722-1591. Outro endereço da ótica no centro é na 7 de setembro, ao lado do Bradesco. O telefone é 3722-4679. E lá na Zona Norte, lá em cima, na Avenida Brasil, tem ótica de Franceschi, sim senhor.
é no número 1443, o telefone 3723-4607. Óticas de Franceschi, há 43 anos, no ramo óptico em Cachoeira do Sul. Quarta-feira ensolarada, estamos aqui e deixando à disposição o nosso WhatsApp, é o 2023 1397. A nossa live áudio e vídeo do estúdio. Estamos inaugurando o estúdio hoje, uma TV Samsung, e captando as notícias do Brasil e do mundo. Temperatura de 11 graus foi na madrugada, máxima 21, repito agora, temperatura de 20. Quarta, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens, dá uma refrescadinha lá pelas 18 horas, mas vamos ver a quinta-feira como se comportará. Amanhã, 25 de setembro. 25 de setembro. 8 será a mínima, 20 a máxima. Quinta, sol com algumas nuvens ao longo do dia, noite de céu limpo. Um beijo para Juliana Moreira. Amanhã, mais um aniversário da Juliana. 26 na sexta-feira, 10 será a mínima, 22 graus será a máxima. Sexta, sol com aumento de nuvens à tarde. Muitas nuvens à noite, mas não chove. Olha aqui, ó. Ontem nós não tínhamos na previsão uma chuva para sábado. Começou a aparecer aqui. Um sábado com 12 graus de mínima, sol com nuvens passando a chuvoso à tarde. A chuva para a noite. O domingo, último domingo de setembro, 14 de mínima. Domingo, dia de sol com algumas nuvens e névoas ao amanhecer. Noite de céu limpo. Domingo teremos 23. Para segunda-feira, 11 graus a mínima, 24 a máxima. Segunda, tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer e à noite. O último dia do setembro 2025, terça-feira, aí sim, vem chuva. 13 graus de mínima, 21 graus de máxima, terça nublado com chuva durante dia e noite. À tarde ocorre temporal. É a previsão do tempo até a terça-feira, 30 de setembro, meio-dia e 17 minutos. Vamos ouvir o comentário do jornalista Ronaldo Toné. Boa tarde, Toné. Boa tarde, Protásio. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que prefeitos e agentes políticos em geral não podem divulgar atos de governo em redes sociais pessoais quando há uso de estrutura pública, como servidores, equipamentos ou contratos, para alimentar esses perfis. A medida reforça os princípios de impessoalidade e da moralidade na administração pública, previstos na Constituição, e visa evitar a promoção pessoal com recursos públicos. A decisão surgiu após o caso do ex-prefeito João Dória de São Paulo, que usou suas redes para divulgar o programa Asfalto Novo. O STJ entendeu que isso poderia configurar improbidade administrativa, pois a publicidade institucional deve ser informativa e não servir como autopromoção. Com base nesse entendimento, o Ministério Público tem intensificado ações em diversas cidades. Em Concórdia, Santa Catarina, por exemplo, o MP recomendou à prefeita que parasse de divulgar ações da prefeitura em suas redes pessoais. A prática, segundo o órgão, pode violar a legislação e resultar em sanções. Em Cachoeira do Sul, a vereadora Mariana Carlos protocolou pedido ao MP para investigar o prefeito Leandro Balardim por possível improbidade administrativa. Desde o início de sua gestão, Balardim tem divulgado ações da prefeitura em suas redes pessoais, ganhando até o apelido de prefeito TikTok. A vereadora questiona se houve uso indevido de recursos públicos para alimentar essa presença digital. A iniciativa reforça o papel fiscalizador do Legislativo
e sinaliza que o debate sobre os limites da comunicação pública está ganhando força. A atuação do MP poderá esclarecer se houve promoção pessoal financiada com verba pública, o que, segundo o Tribunal de Justiça, é ilegal. Em tempos de redes sociais, como palco político, a decisão do STJ e ações como a da vereadora Mariana representam um esforço institucional para preservar a integridade da comunicação pública e garantir que publicizar políticas não se confunda com a promoção de pessoas. O desafio levado ao Ministério Público e ao Judiciário é garantir que a transparência e a prestação de contas não seja instrumentalizada como propaganda eleitoral disfarçada. Boa tarde. Boa tarde e obrigado, Ronaldo Toné. Esta informação da vereadora Mariana Carlos, do PT, encaminhando ao Ministério Público uma denúncia formal contra o prefeito. Daqui a pouco nós vamos dar mais uma ampliadinha desta notícia que está nos principais veículos, não mais só de Cachoeira, já se espalhou um pouquinho. Agora, meio-dia, com 21 minutos, 20 graus a temperatura. Você está na rádio de toda a família Vale Comerciais e já voltamos. Todos ligados aqui. Vale FM. Sorrir faz toda a diferença. Na Clínica Estúdio Dental, unimos tecnologia, cuidado e profissionais especializados para transformar o seu sorriso com segurança e conforto. Aqui cada paciente é único e recebe um atendimento personalizado, seja para implantes, próteses, ortodontia ou estética. Agende sua consulta e descubra como é fácil sorrir de novo. Clínica Odontológica Estúdio Dental, implantes cuidando do seu sorriso, cuidando de você. Fone WhatsApp 3723 1218, Rua Júlio de Castilhos, 59, em frente à Praça Honorato. Responsável técnico Ricardo Rapete Moreno, CRO 19.620, EPAO 2878. Quer um lanche do tamanho da sua fome? Com cardápio variado? Chama o Pitbull Lanches. Além da entrega de lanches, o Pitbull também faz entrega de bebidas e cigarros. Pitbull Lanches atende de segunda a sábado, das 10 à meia-noite e aos domingos, a partir das 17 horas. Abriu o apetite? Chama o Pitbull. Rua Ernesto Alves, junto à Praça Honorato. WhatsApp 51 997 84 79 76 ou app Delivery Much. Pitbull Lanches, sabor único na cidade. Muito mais saúde na sua mesa com as ofertas da quarta e quinta do feirão Tischler. Abacaxi Spin unidade 5,90. No Clube 4,98. Tomate Benja Grape 180 gramas 5,99 no Clube 5,49. Maçã Pink Lady quilo 9,90 no Clube 8,79. Ovos brancos com 30 unidades 18,79 no Clube 16,90. Aproveite! Siga a Vale FM no Instagram, @Rádio Vale FM _99.1. Rádio Vale. Informação com credibilidade, do jeito que você gosta de ouvir. Vale Notícias. Até às 2 para Pitbull Lanches, Clínica Odontológica Estúdio Dental, Implantes e Óticas de Francesc. Agora meio-dia e 23, temperatura de 20 graus. Você na rádio de toda a família Vale 99.1. A vereadora Mariana Carlos, do PT, encaminhou ao Ministério Público uma denúncia formal contra o prefeito Leandro Balardim, apontando a prática reiterada de autopromoção pessoal por meio da divulgação de atos oficiais em suas redes sociais particulares. Segundo o documento, Balardim utiliza seu perfil no Instagram, @Balardim45, para centralizar na própria imagem inaugurações, entregas de títulos, obras e demais ações administrativas em afronta ao princípio constitucional da impessoalidade. Além do uso de redes sociais privadas, foram relatadas outras práticas consideradas irregulares,
como a utilização do servidor comissionado para registrar fotos e vídeos destinados à promoção pessoal do prefeito e a criação de uma logomarca com o slogan Todos os Dias Balardim. O prefeito de Cachoeira, aplicada em materiais de divulgação de obras e programas sociais. O ponto de vista jurídico, o documento cita a Constituição Federal, que proíbe expressamente a inclusão de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal em atos de publicidade institucional, bem como a Lei de Improbidade Administrativa, que considera ilícito o uso de recursos públicos para fins privados ou eleitorais. Também são citados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, como o caso envolvendo o ex-prefeito de São Paulo, João Dória, que enfrentou ação semelhante. A denúncia foi protocolada junto ao Ministério Público ontem, 23 de setembro, onde solicita a abertura de inquérito civil mesmo, para apurar os fatos relatados, bem como pede a suspensão imediata do uso de redes sociais pessoais e institucionais para autopromoção, a proibição da utilização de servidores comissionados em funções de caráter privado e a retirada da logomarca e do slogan personalista. Além disso, se confirmados os fatos relatados, requer o ajuizamento da ação civil pública por improbidade administrativa, com a aplicação das sanções previstas em lei, incluindo perda do cargo, multa e suspensão dos direitos políticos. Para a vereadora Mariana Carlos, autora da representação, a denúncia busca assegurar o respeito aos princípios constitucionais que regem a administração pública. Dinheiro público não deve servir aos interesses pessoais dos políticos. O cidadão tem o direito de ser informado de forma institucional, sem que a máquina pública seja usada como ferramenta de promoção e ascensão pessoal, destacou. Jogada ensaiada? A denúncia da vereadora vem logo após a imprensa ter debatido este assunto. A denúncia também está nos veículos de comunicação aqui de Cachoeira do Sul. Foi uma reportagem feita com a vereadora Mariana Carlos, que, eu repito, encaminhou ao Ministério Público uma denúncia formal. A Mariana Carlos, do PT, fez denúncia ao MP por prefeito Balardim divulgar atos em suas redes sociais. Meio-dia com 27 minutos, meio-dia e 27, você está aqui na rádio de toda a família. É a Vale. Não esqueça que 15 de outubro estaremos lançando o Vale Fazer o Bem. Vamos tornar o Natal de muitos muito mais alegre. Nós estaremos dando mais informações sobre essa campanha, então logo se aproxime do 15 de outubro, dia do lançamento. STF publica ata de julgamento de Bolsonaro e deflagra corrida para recursos. O STF publicou hoje a ata do julgamento que condenou o ex-presidente Bolsonaro, do PL, e os outros 7 réus do chamado núcleo crucial da trama golpista. Com a divulgação da ata, começa a contar o prazo de 60 dias para a publicação do acórdão, o documento que oficializa as condenações. A publicação da ata colocou as defesas em estado de alerta. Embora o STF não deva usar todo o prazo de 60 dias, os advogados dos réus estão agilizando a preparação dos recursos. A estratégia das defesas será aguardar a publicação do acórdão para buscar brechas e, possivelmente, usar o prazo completo para apresentar os questionamentos, buscando atrasar o início do cumprimento das penas. O acórdão é o documento final que reúne o relatório do processo, as fundamentações de todos os ministros e o dispositivo da decisão. O ministro Moraes, relator do processo, será o responsável por redigir este documento. As ministras Carmen Lúcia e Luiz Fux já divulgaram seus votos de forma espontânea. Se as condenações forem mantidas, o que é o cenário esperado, o cumprimento das penas só terá início após o trânsito em julgado do processo, ou seja, após o julgamento
de todos os recursos. Devido ao placar de julgamento, 4-1 na primeira turma, as opções e recursos para as defesas são reduzidas. Pedidos como os embargos infringentes, que levariam o caso ao plenário, não têm chance de prosperar por ter havido apenas um voto divergente. A única alternativa restante são os chamados embargos de declaração. É um recurso usado para sanar eventuais omissões ou contradições no acórdão, mas que não tem o poder de alterar o julgamento. Informação de hoje, informação quentíssima desta quarta-feira. STF publica a ata de julgamento de Bolsonaro e deflagra corrida para recurso. Vamos buscar aqui um pouquinho o nosso jornal digital, o Correio aqui de Cachoeira e da empresa. Buscando aqui os destaques do jornal. Educação sem novas vagas para crianças em até 3 anos devem ser abertas em 2026. Transporte coletivo tem que ter a licitação, alerta o presidente do sindicato. Agora temos 12:31. Vamos ampliar aqui essa informação sobre o transporte coletivo, que tem que ter licitação, alerta o presidente. A empresa Transporte Nossa Senhora das Graças, TNSG, iniciou ontem uma campanha de mobilização pública com o tema Licitação Já, que vem sendo veiculadas em spots das rádios do Grupo Fandango de Comunicação, inclusive aqui na Vale. O objetivo é alertar a Prefeitura sobre a urgência em abrir um processo licitatório, transparente e regular no transporte coletivo urbano. Para abordar a pauta, o presidente da Intersindical de Cachoeira, do Conselho do Transporte do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário, Aníbal Machado, participou ontem do programa Conexão 99, aqui na Vale, com a Dalcira de Oliveira, das 18 até às 19. Durante a entrevista, Machado foi taxativo sobre a urgência para a licitação do serviço. 12:32, você na Vale, aqui no momento 21 graus, a máxima irá a 22. Temos os indicadores, vamos ouvir aí o preço do boi gordo, boi magro e vários itens. Indicadores agropecuários, com Diego Brião. Soja. Os contratos futuros de soja com vencimento em novembro registraram alta nos Estados Unidos na terça-feira. Na Bolsa de Chicago, a cotação era de $10,12 por bushel ao final do dia. Valor por saca de 60 quilos no mercado físico no Brasil. Estado do Mato Grosso, cidade de Rondonópolis, R$ 125,10. Goiás, Rio Verde, R$ 117,00. Paraná, Marechal Cândido Rondon, 114. Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, 121. E Rio Grande do Sul, não me toque, R$ 119,00 por saca de 60 quilos. Milho. Valor por saca de 60 quilos no mercado físico. Paraná, Ubiratã, R$ 52,00. Mato Grosso, Alto Garças, R$ 49,00. E Goiás, Jataí, R$ 53,00. Boi gordo. Em São Paulo, na B3, os contratos com vencimento em setembro eram negociados ao final da terça a R$ 303,50 por arroba. Médias estaduais do boi gordo por arroba. São Paulo, R$ 307,44 e Mato Grosso, R$ 301,45. Mercado físico, Rio Grande do Sul, São Borja, média semanal, R$ 10,30 por quilo. Café. Cotação ao final da terça-feira em Nova York, nos Estados Unidos, dos contratos futuros de café arábica, saca de 60 quilos, com entrega prevista para dezembro deste ano, 350,15 cents de dólar por libra-peso. Cotação no Brasil, na B3, dos contratos futuros de café arábica, saca de 60 quilos, com entrega prevista para março de 2026, $422,85.
Valor por saca de 60 quilos do café arábica tipo 6 no mercado físico. Minas Gerais Patrocínio, R$ 2.160. Bahia Região Oeste, R$ 2.115. E São Paulo Franca, R$ 2.050 por saca de 60 quilos. Algodão. Valor do algodão em pluma, por arroba, Bahia Região Oeste, R$ 135. Trigo. Valor por saca de 60 quilos do trigo no mercado físico. Paraná Pato Branco, R$ 70 e Rio Grande do Sul, Júlio de Castilhos, R$ 67. Arroz. Valores no mercado físico. Bahia Região Oeste, R$ 75 por saca de 60 quilos. E Rio Grande do Sul, Pelotas, R$ 64 por saca de 50 quilos. Indicadores agropecuários com Diego Brião. Produção, Agência Rádio Web. Obrigado, Diego Brião e os indicadores. Olha, uma notícia que não é boa. A região de Cachoeira do Sul registra taxa de suicídio acima da média estadual, aponta boletim da Secretaria Estadual da Saúde. Um novo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, a Gaúcha, revelou um panorama preocupante sobre as taxas de suicídio aqui no Rio Grande do Sul. Os dados mostram que a região de Cachoeira, abrangida pela 8ª Coordenadoria Regional de Saúde, aparece entre as áreas com o índice mais elevado, superando a média estadual parcial em 2024. Segundo o levantamento da 8ª Coordenadoria Regional da Saúde, o registro de 38 óbitos por suicídio neste ano, o que representa uma taxa de 25 mortes por 100 mil habitantes. O número está bem acima da média gaúcha, que é de 14,87. Bem acima. A média do estado é de 14,87, eu repito, a de Cachoeira, 21,25. E coloca a região entre as 7 com índices mais altos do estado. No ranking, Cachoeira aparece próximo à localidade de Frederico Westphalen, 23,57. Ijuí, 23,69. Santa Cruz, 23,88, que lideram as estatísticas. No Rio Grande do Sul, os dados apontam que entre 2015 e 2023 houve um crescimento de 47,7% na taxa de mortalidade por suicídio, que passou de 10,88 para 16,07 por 100 mil habitantes. O maior valor já registrado na sua história. Em 24, ainda que os números preliminares indiquem ligeira queda, 14,87, os registros podem sofrer alteração devido a investigações em andamento sobre a causa de alguns óbitos. Ao todo foram 1.528 mortes por suicídio em 24. A maioria, 80% das vítimas, era formada por homens, especialmente idosos entre aqueles com mais de 80 anos. A taxa chegou a 49,69 por 100 mil habitantes. Entre as mulheres, o maior índice está na faixa etária dos 60 aos 69 anos, percentual de 8,35%. Então é isso. Região de Cachoeira preocupa, essa taxa de suicídio está acima da média estadual. Bom, 12:38, hoje 1h30. Nosso grande amigo, professor Jefferson Selbach, estará entrevistando o Theonas Baumart. Eu sei que o professor já marcou para a próxima quarta-feira, também às 1h30, uma entrevista com o nosso representante da Assembleia Gaúcha, que é o deputado Cláudio Tatti. Intervalo comercial, nós já voltamos. Em seguidinha chega o jornalista José Renato Ribeiro. Vale FM, uma rádio para toda a família. Vale. Já pensou em iniciar sua organização financeira e ainda guardar dinheiro para o futuro com segurança? Com a poupança do Sicredi é assim. Aqui, você poupa a partir de R$1. E o melhor,
pode fazer tudo pelo aplicativo, sem complicações. Para facilitar ainda mais, pode programar depósitos automáticos e seguir firme nos seus objetivos. Fale com seu gerente e comece a poupar hoje mesmo. Sicredi, é ter com quem contar. Plano Rio Grande. A grande obra é proteger você. O Corpo de Bombeiros Militar abriu inscrições para selecionar guarda-vidas civis temporários. São mais de 400 vagas com remuneração de até R$ 4.240. As inscrições terminam dia 25. Acesse bombeiros.rs.gov.br na aba Concursos. Os selecionados farão treinamento para atuar na Operação Verão, reforçando a proteção nas praias gaúchas. Plano Rio Grande. Governo do Rio Grande do Sul. Alô, músicos, produtores e artistas. Chegou a sua oportunidade de brilhar no Sarau do Solar da Assembleia Legislativa 2026. Inscreva agora o seu projeto musical acessando www.al.rs.gov.br/dc. O edital está cheio de novidades, valores de cachê atualizados, novas categorias e o credenciamento para participar de outros eventos. Não fique de fora. Inscrições abertas até o dia 29 de setembro. Acesse já e garanta seu lugar no palco do Sarau do Solar. Mulher, não tô enxergando nada, nadinha. Também fica fazendo óculos em qualquer lugar? Mas tava em promoção. E agora arranjou um problemão. Vamos, vai na Ótica De Franceschi. Ecco, na De Franceschi, então. O melhor atendimento e qualidade em Cachoeira do Sul, na Saldanha Marinho, 7 de setembro e Avenida Brasil. Óticas De Franceschi. Nossa visão é cuidar da sua. Vai de uma vez, homem. Mas como? Não tô enxergando nada, já disse. O Dia das Crianças está chegando. É a hora de entrar no mundo mágico dos brinquedos do Lojão Utilar. Aqui você encontra promoções incríveis, brinquedos para todas as idades e os lançamentos mais desejados do momento. Bonecas, carrinhos, jogos educativos e muito mais esperam por você e sua família. Não perca a chance de viver momentos de pura diversão e ainda aproveitar promoções imperdíveis. Corra para o Lojão Utilar e transforme cada dia em uma aventura mágica. Saldanha Marinho 1255. Fone WhatsApp 997129587 e Avenida Brasil 1260. Fone WhatsApp 997256191. Siga a Vale FM no Instagram. Rádio Vale FM _99.1. Rádio Vale FM 99.1, Cachoeira do Sul. Informação com credibilidade, do jeito que você gosta de ouvir. Vale Notícias. Até as 2 para Pitbull Lanches, Clínica Odontológica, Estúdio Dental, Implantes e Óticas De Franceschi. Estamos no meio da Semana do Trânsito, com ações voltadas para as crianças em escolas. Qual pode ser o efeito prático das atividades? Boa tarde, Zé Renato Ribeiro. Boa tarde também aos nossos ouvintes. Possivelmente há quem vai dizer que não faz muito sentido você desenvolver ações na Semana do Trânsito para as crianças, que as crianças não dirigem, não conduzem motos, enfim, né? Não vão dirigir carros, então não faz sentido isso. É mais uma questão lúdica do que propriamente para você ajudar a melhorar o trânsito. Não é tão raso assim, ou não deveria ser tão raso assim esse pensamento também. Existe sim um efeito prático, existe sim um impacto na nossa realidade agora. Primeiro, claro, é aquele pensamento de você formar, a partir de agora, cidadãos mais conscientes e responsáveis, incluindo os reflexos disso no trânsito no futuro. Esse é um ponto, né? Quando você começa a levar esse conhecimento para essas crianças, elas vão crescer e com a tendência de terem isso mais claro nas cabeças, nas suas mentes, né? Então a chance de você formar um cidadão mais responsável e mais consciente aumentam. Esse é um ponto. Então, só por aí já valeria a pena.
Mas existe um outro lado que talvez a gente não pare para pensar. Talvez a grande estratégia para a gente mudar o trânsito seja justamente nas crianças, na forma de um apelo mais emotivo, sentimental. E que esse apelo sentimental e emotivo possa atingir aí sim a razão. Né? A partir do momento em que ela sabe o que é certo e errado no trânsito e vê o pai e a mãe cometendo erros no trânsito, ela chama atenção. Ela aponta o erro se estiver junto do veículo. Mesmo em casa, hoje na escola a turma aprendeu isso. Então essa mensagem chega aos ouvidos e aos corações dos pais irresponsáveis, do irmão que já dirige. Então isso né, da irmã que tem uma moto, enfim. Isso acaba se espalhando sim, e tendo como mensageira a criança desse conteúdo tão importante, tão relevante. Então é motivo sim de aplausos a todos os envolvidos, de parabéns a quem se empenha em desenvolver essas atividades junto às crianças, porque esses passos precisam ser dados. Se a gente pensar que não vale a pena, não tem resultado, nunca se dá os passos e a gente não anda para frente. Estamos fadados ao erro, e esse erro por muitas vezes vai significar mortes no trânsito, e aí sim famílias dilaceradas. Né? Então parabéns a todo mundo que está envolvido nessa iniciativa. Muito bem. Zé, vamos falar de educação. Hoje uma pesquisa foi divulgada com um dado que chama atenção. O Brasil tem mais alunos em cursos à distância que em presencial. Conta mais para a gente sobre essa pesquisa, Zé. Pois é, eu não sei se as pessoas deram a devida atenção, né, a devida relevância ao que isso representa, né, ou concederam alguns minutos a mais para uma reflexão que julgo necessária a partir desse dado. Vamos contar um pouquinho sobre a pesquisa. O Brasil atingiu pela primeira vez essa marca de quase 10 milhões e 300 mil estudantes no ensino superior em 2024. O número é 2,5% maior que o registrado em 2023. Entre 2014 e 2024, as matrículas na educação superior aumentaram 30,5%. Do total de matrículas, pouco mais de 5 milhões ingressaram no ensino superior no ano passado. Os dados estão no Censo da Educação Superior 2024, que é realizado pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. E aí vem informação que é interessante. O levantamento mostra que as matrículas em educação à distância são mais da metade, 50,7% total de inscritos na graduação. Tiveram aumento de 5,6% entre 2023 e 2024, enquanto o número de matrículas em curso presencial diminuiu 0,5% no mesmo período. Que tipo de explicação a gente pode dar em relação a isso, né? É claro que a expansão da educação à distância, por meio das novas tecnologias, né, permitiu que uma parte da população tivesse acesso ao ensino superior dessa forma, em especial aos cidadãos que trabalham, né, durante o dia. Esse é um ponto inegável. Então, a gente também tem que lembrar que existem pelo menos 3 formatos de cursos superiores, né? O presencial, a distância, o semipresencial também é uma outra opção, né? Agora, quando você começa a perceber que a busca pelo ensino à distância vem crescendo e o presencial diminuindo, primeiro,
é a opção que as pessoas encontraram. Né? Durante o dia elas tentam vencer a vida, vencer essa roda louca da vida e tentando se qualificar para terem uma vida melhor. E essa qualificação, o que elas buscam, na verdade, é o tempo que por vezes falta durante o dia via a educação à distância. Então, elas querem alcançar esse patamar de educação à distância, né, de se formarem, e que isso possa ser um passaporte para um trabalho que pague mais, para uma vida melhor. Esse é um ponto, né, que a gente pode ter esse olhar em cima dessa pesquisa. Agora, é também possível que não seja apenas a falta de tempo durante o dia, porque as pessoas estão trabalhando, ou formalmente ou informalmente. Talvez, e aqui eu falo sem qualquer base científica, né? É só uma suposição, para aí sim, a partir disso, poder também refletir, talvez o pensamento comece a ser de que não exista lá tanta diferença entre o presencial e a educação à distância. E isso também precisa ser pauta a ser debatida, a sugerir, né, a suscitar uma reflexão. O que aconteceu? Será que é apenas um aumento né, é mais tecnologia acessível? Ou o presencial por si perdeu força por outras razões? O nosso sistema educacional, será que ele precisa ser debatido, rediscutido? São algumas perguntas que surgem a partir dessa pesquisa, e é para isso que a gente faz pesquisa, né? Exatamente. Bom, Zé, para finalizar, vem chegando a 4ª edição do Coração do Bairro e será no Noêmia, Zé. Pois é, que bom, né? Que bom, a 4ª edição do Coração do Bairro, com a promoção da Prefeitura, vai acontecer no próximo domingo, no Campo da Bica, no bairro Noêmia. Esse projeto que tem o nobre objetivo de levar serviços e informações com a participação das secretarias municipais e também opções de lazer aos cidadãos. Vai acontecer das 2 às 5 horas da tarde, lembrando que a última edição aconteceu em agosto na Pramorar, ali junto à Praça da Comunidade. Então fica o convite, né? Essa é a 4ª edição, a torcida é que a gente possa ter seguidamente outras, né? A 5ª, 6ª, 10ª, a 100ª, né? Que isso se incorpore realmente ao cotidiano do cachoeirense e que a gente possa promover esses momentos de convivência, o que é muitíssimo importante, porque a cara de uma cidade passa por isso. Mais do que a cara da cidade, como ela se enxerga, também passa por como ela se gosta, como ela se reconhece. E é o que a gente fala, isso acaba impactando diretamente na autoestima, né? De você gostar de ser daqui, de você gostar de ser cachoeirense, né? De poder contar como era na sua infância, aos seus filhos, que também moram em Cachoeira e que também vão construir a vida em Cachoeira do Sul. Isso é importante. E aí não são eventos só de lazer, é muito mais que isso, é um momento de confraternização, é um momento de convivência entre as famílias, né? É um momento em que você pode estar com o seu vizinho, com o seu amigo, aproveitando, curtindo um espaço da cidade, da sua cidade, né? Então isso é inestimável, esse valor, e em momentos assim acabam se transformando num degrau, e de degrau em degrau a gente vai subindo essa escada até atingir essa autoestima cada vez mais potente de ser cachoeirense. Ok, muito obrigado, jornalista José Renato Ribeiro, sempre participando aqui do nosso Vale Notícias, no espaço do meio-dia a 12h40. Bom, semana agitada na dupla Grenal, Inter perdeu o clássico,
derrubou o treinador. Temos aí um empresário que seria aclamado presidente do Grêmio, que desistiu também, e o Inter atrás de treinador. Esse assunto é com o Mauro Fernando, que está chegando. Boa tarde, Mauro. Muito boa tarde, Protásio. Boa tarde, Avoneicena e o pessoal da rádio. Vamos às informações da dupla Grenal. Estamos no meio da semana. O Grêmio perde mais um jogador por dores na temporada. O Clube Gaúcho confirmou mais uma baixa para o restante da temporada. O lateral João Pedro tem uma trombose na veia subclávia do ombro direito e não atua mais em 2025. O João Pedro se junta à lista, Protásio, de jogadores que estão fora da temporada por lesões. Vamos a eles. O zagueiro o Rodrigo Eli, lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo. Fábio Babuena, fratura no tornozelo direito. O meia Vila Sante, lesão no ligamento cruzado e minúsculo do joelho esquerdo. E por último, havia sido o atacante Martim Bate-White, ruptura do tendão de Aquiles após também passar por uma cirurgia na perna esquerda. Bem, ainda nesta terça-feira, ainda ontem, o Grêmio também confirmou outros desfalques para a partida contra o Botafogo. O Grêmio que joga hoje, no meio da semana, um jogo atrasado, contra o Botafogo. O atacante Carlos Vinícius não apresentou lesão, mas teve um edema no bíceps femoral da coxa esquerda e foi reavaliado semanalmente. Cuejar também está fora do jogo, preservado pela função de desgaste. Bem, vamos lá. Os lesionados, Protásio, os lesionados do Grêmio, então, olha só, Carlos Vinícius, João Pedro, Bate-White, Babuena, Vila Sante, João Lucas, Monsalve, e o suspenso, então, olha, Mano Menezes tem bastante dúvida aí. Tem Contei aí 8 jogadores, irmão. Olha, a DM do Grêmio tá bem complicado. Os pendurados do Grêmio são André Henrique, Alisson, Amuso, Gustavo Martins, Monsalve, Thiago Volpe e Wagner Leonardo. O Grêmio aí, olha, tá com o time completamente, mais da metade do time aí, ou estão lesionados ou estão comprometidos com cartões amarelos. Virou um hospital, né, Mauro? É complicado. Ainda bem que falta aqui pouco tempo para acabar o final do ano, né? O Grêmio não caindo ali, e tentando, pode buscar sim uma vaga a Sul-Americana, tá? Se vencer hoje pode subir mais alguns pontos na tabela. As duas equipes entram então, após vencer as suas partidas no final de semana, entram para a disputa hoje à noite pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo atrasado. Grêmio e Botafogo se enfrentam em Porto Alegre às 19h30 com transmissão da Premier. Retrospecto: Grêmio e Botafogo nos últimos 11 confrontos, 7 vitórias, 3 derrotas, 1 empate, 23 gols marcados, 12 gols sofridos. Esse é o retrospecto de Grêmio e Botafogo. Quem é que tem 7 vitórias, Mauro? O Grêmio. O Grêmio. Bom, 7 vitórias, 3 derrotas, 1 empate, 23 gols marcados e 2 sofridos. 7,5. Tem a escalação dos clubes aí? A provável escalação do jogador do time do Grêmio que entrará em campo com Thiago Volpe, Marcos Rocha, Noriega, Kahneman e Marlon, Dodi, Alex Santana, Edenilson, Pavon, o William e André Henrique, o técnico então aí para esta partida hoje. Só que não estará na casa mata o Mano Menezes, será Thiago Skolowski, o técnico interino que estará hoje então comandando o Grêmio na Arena. Bom, Renato demitido, pediu demissão, não foi demitido? Pois é, após o Fluminense ser eliminado da Copa Sul-Americana, tinha ganhado, empatou o jogo ontem 1-1 e foi então desclassificado, e a torcida pediu aí a cabeça de Renato Portaluppi, que acabou então aí não sendo mais o técnico do Fluminense. Vamos às informações do Internacional, ou sobre o que restou do Internacional. Semana difícil, né? Bem, o Internacional havia citado em suas redes que estaria com a contratação de um técnico, e após o decorrer do dia anunciou outro técnico. Agora sim, em definitivo, Internacional então acertou a contratação do técnico Ramon Dias, após demitir Roger Machado no Clássico Grenal por 3-2 que perdeu para o Grêmio. Já é oficial, Mauro? Isso, já é sim. Ramon Dias, então já está a contratação agora para o jogo do Internacional. O Internacional enfrentou então uma sequência de resultados negativos até ontem à noite, e ainda estava em acerto, mas provavelmente já acertou porque era o outro técnico, né? E aí ontem à noite Ramon Dias foi então acertado para assumir
a delegação aí do técnico do Internacional. O Internacional enfrenta uma sequência, olha o Protásio, com a eliminação nas oitavas da Libertadores, derrota para o Grenal, pois Pavão Dias pode até trazer resposta imediata, já que costuma mexer no ânimo do grupo, mas não vê a solução indefinida ainda, hein? Olha, ele mexe no time, é um técnico que vai chegar, vai tentar ajeitar a casa ali. Claro que tudo isso é futuro, né, Protásio? Ele tem uma carreira muito boa como jogador também, foi até do River, depois foi para a Europa. E como treinador, ele já treinou a seleção do Paraguai, é isso? E outra coisa, né, ele vai trazer algumas equipes dele também, né, junto, né, vai modificar o Beira-Rio ali, né. Mas o outro candidato era como é o nome dele? Como é o nome? Agora aqui eu não me recordo, tá, mas amanhã eu te trago o nome. A seleção do Peru se interessou, aí ele abandonou o Inter. Pois é. Bem, então o Inter agora tem uma semana para se preparar para enfrentar o Juventude no sábado. Vamos agora à Copa Libertadores da América, Protásio. Tem brasileiro em campo. Rapidinho, antes de nós encerrarmos. Bem, pois é. Entra o brasileiro em campo na noite desta quarta-feira pela Copa Libertadores da América, às 21h30 no Allianz Parque, o jogo de volta entre River Plate e Palmeiras. Lembrando que o Palmeiras tem vantagem e também, após perder, estará fora. Então, a vantagem do empate, e se perder, o River passa, então, porque na Argentina, né, acabou vencendo. E amanhã, então, tem o Flamengo, a gente volta a falar mais um pouco amanhã sobre o time do Flamengo, outro brasileiro, e projetar aí o final de semana da dupla Grenal e também do Juventude, porque será um jogo importantíssimo aí com um técnico novo para o Internacional, e o Grêmio buscando a reabilitação no Campeonato Brasileiro após a vitória sobre o Internacional. E o jogo de hoje, então, à noite contra o Botafogo, pode ser importante para os planos do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Essas foram as informações da dupla Grenal para a Rádio Vale, a rádio de toda a família, e nós voltamos amanhã com muito mais informações. Uma ótima tarde a todos e até lá. Tchau, tchau. Para todos nós, Mauro Fernando com as informações esportivas. Um abraço ao Flávio Macanudo, que é ouvinte aqui da Vale, do programa Vale Notícias. Agora 1h01, 21 graus de temperatura. Nós vamos repassar os comerciais e já voltamos. Vale FM, uma rádio para toda a família. Vale. Agora na Vale FM, a previsão do tempo. Tempo ótimo. É como está aí fora. Temperatura de 21 graus. Sol na quarta, quinta, sexta. Sábado chove. Domingo sol. Segunda-feira sol. E terça muita chuva. É a previsão para o momento aqui pela Vale 99.1. Atenção Cachoeira do Sul e região, chegou o toque especial para sua casa, Milu Arte Decor. Você encontra objetos de decoração, estilo e bom gosto que deixam qualquer ambiente incrível. Venha nos visitar na Saldanha Marinho, 979 Centro, Cachoeira do Sul. Fone Whats 51 99268 2712. Milu Arte Decor. Amor em cada detalhe, porque sua casa merece esse carinho. Chegou a hora de realçar ainda mais a sua beleza. No Espaço Embelezarte, você encontra cuidado, qualidade e dedicação em cada detalhe. Venha transformar o seu visual e elevar sua autoestima com quem entende do assunto. Estamos esperando por você na Rua Major Ouriques, número 1577, Centro de Cachoeira do Sul. Espaço Embelezarte, porque cada mulher merece brilhar todos os dias. Agende já o seu horário e descubra o poder de se sentir ainda mais linda. Fone WhatsApp 51 995 24 5508 ou 51 996 93 55 94.
Plano Rio Grande. A grande obra é proteger você. O Corpo de Bombeiros Militar abriu inscrições para selecionar guarda-vidas civis temporários. São mais de 400 vagas com remuneração de até R$ 4.240. As inscrições terminam dia 25. Acesse bombeiros.rs.gov.br na aba Concursos. Os selecionados farão treinamento para atuar na Operação Verão, reforçando a proteção nas praias gaúchas. Plano Rio Grande. Governo do Rio Grande do Sul. No mês do cliente, quem ganha o presente é você. Precisa de uma ajuda no orçamento? Com o crédito pessoal da Via Certa, você contrata rápido, paga em até 24 vezes no cartão e ainda tem até 45 dias para começar. Simule agora 519-9500-2619 ou visite nossa loja na Júlio de Castilhos 507. Via Certa, para resolver ou realizar, sempre ao seu lado. Bateu aquela fome? Tá na hora de um lanche. No Nica Burger tem torrada, dog e vários burgers, com molhos e temperos especiais, sanduíche natural, doces e outras delícias. Aquela bebida gelada no almoço, janta ou happy hour. Venha descobrir o novo sabor. No coração de Cachoeira tem Nica Burger, na Praça José Bonifácio. O transporte coletivo urbano de Cachoeira do Sul segue parado, não sendo prioridade para a Prefeitura. Enquanto outras cidades já avançaram e modernizaram seus sistemas, aqui a Prefeitura insiste em protelar a licitação. A população continua refém de um modelo ultrapassado, sem transparência e sem regras claras. Reduzir a tarifa sem licitação não é a solução. É apenas mais uma estratégia do município para sucatear o transporte coletivo. O que Cachoeira precisa é de um processo público justo e transparente que garanta qualidade, eficiência e preços adequados. Chega de espera. A hora é agora. Licitação dos ônibus já. Empresa Nossa Senhora das Graças. Mobilidade com responsabilidade. Siga a Vale FM no Instagram, @Rádio Vale FM _99.1. Vale FM 99.1. A 99.1 atualiza você das principais informações no programa Vale Notícias. A informação no seu rádio. É aqui, até as 2 para Pitbull Lanches, para Clínica Odontológica, Estúdio Dental, Implantes e Ótica de Francesc. Quer trabalhar ou quer enrolar? Ontem aqui divulgamos uma oferta de trabalho em Lajeado. As inscrições se encerraram ontem. Hoje um carro-som percorrendo o centro, bairros de Cachoeira, pedindo gente para Candelária numa fábrica de calçados. Eu divulgo mais ofertas para quem realmente quer trabalhar. Porque aquele auxíliozinho lá no banco, o cara se acomoda, hein? O Cine de Cachoeira anuncia novas vagas de emprego para essa semana. A agência Cine Evchetas de Cachoeira divulgou hoje lista de oportunidades de emprego disponíveis no município e na região. As vagas abrangem diferentes áreas e exigem níveis variados de qualificação e experiência. Para concorrer, os trabalhadores devem se cadastrar pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou agendar o atendimento pelo fone 51981543532, de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e da 1 de agora até as 17. As vagas disponíveis, informação do Cine de hoje, auxiliar de produção, é vaga para Candelária. Tratorista agrícola, uma vaga. Necessário veículo próprio, disponibilidade para atuar no interior do município e experiência na função. Trabalhador volante na agricultura, uma vaga. Veículo próprio, disponibilidade para o interior e experiência na área. Vendedor, uma vaga. Experiência em vendas e conhecimento em peças agrícolas, ferragens e parafusos. CNH B. Curso de torneiro mecânico será diferencial. O vendedor, uma vaga, experiência em vendas, ensino médio completo. Pedreiro, 3 vagas, com experiência. Servente de obras, 2 vagas, com experiência. Serralheiro, uma vaga, conhecimento em serralheria e solda
TIG e MIG, deve ser isso, TIG e MIG. Torneiro ECNC, uma vaga. Quem é torneiro sabe o que é CNC. Uma vaga, experiência comprovada, turno tarde e noite. Ora, informações podem ser obtidas junto ao Cine pelo fone. Anotem o telefone. Vagas de trabalho 98154-3532. Foram as ofertas desta quarta-feira, 24 de setembro, através do Cine de Cachoeira, anunciando aí novas vagas de emprego para a semana. Vamos com a Agência Rádio Web, lembrando que 1h30 é o espaço do professor Jefferson Selbach, entrevistando hoje o Teonas Balmart. Agora 1h10, 22 graus de temperatura, chega a análise da Agência Rádio Web. O discurso de Donald Trump na Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira é o que se pode chamar de mais do mesmo das declarações do presidente estadunidense. Que ele é negacionista climático e pró-combustíveis fósseis, todos sabemos, mas soa bem contraditório ele afirmar categoricamente que o ar dos Estados Unidos é limpo e que a poluição que cobre o país vem da China. Exagerado, mas sem surpresa, é ele requerer o Nobel da Paz por ter encerrado 7 guerras em 7 meses. Para o analista de relações internacionais Guilherme Conceição, a história não está bem contada. Bom, então, analisando alguns pontos da fala do Trump, né, o que a gente percebe é que você tem ali muito mais uma bravata política do que uma agenda concreta para a paz. O que a gente tem na prática é o exagero retórico, né? Porque muitos dos casos citados por ele ou estavam ali em um estágio de cessar-fogo, mesmo que um cessar-fogo precário, ou nem mesmo tinham chegado a se configurar como uma guerra aberta, como foi o caso do Egito e da Etiópia, né? Então é uma forma de inflar o próprio protagonismo, que também dialoga com um padrão bastante recorrente e conhecido do Trump, que é transformar gestos limitados ou conjunturas externas em conquistas pessoais absolutas. Contraditório também é Trump criticar o multilateralismo e a própria ONU, mas discursar sobre a importância do organismo. E quando o presidente estadunidense fala que só ações encerram guerras, Conceição nos lembra que os Estados Unidos exercem continuamente seu poder de veto no Conselho de Segurança por um cessar-fogo em Gaza. O analista de relações internacionais também aponta discurso contraditório quando Trump fala da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Durante o primeiro mandato do Trump nos Estados Unidos, Washington tomou diversas decisões que, ao invés de conter Moscou, acabaram abrindo espaço para a Rússia explorar divisões que já existiam no campo ocidental, como foi a saída dos americanos do Tratado do INF, que é um marco, né, histórico para o controle de armas nucleares. Então, a ideia de que a sua proximidade, a proximidade de Trump com Putin seria suficiente para evitar guerra, soa bastante simplista, para dizer o mínimo. Quem também analisa o discurso de Donald Trump como distópico é o presidente do Instituto Cultiva e cientista político Rudá Rissi. Falou mal da ONU, na Assembleia da ONU. Ele falou que ele acabou com 7 guerras e que a ONU não fez nada, e descreveu uma pauta absolutamente divergente da agenda mundial promovida pelos encontros multilaterais, né, que nós temos talvez desde a ECO 92. Então, o Trump parecia fazer um discurso, imagino que consciente, totalmente fora da realidade, construindo uma dimensão paralela ao mundo real, muito estranho, sabe? De certa maneira, muito triste. Rudá Rissi explica que Trump utiliza um livro que escreveu para gerir o Estado. Então, o que ele fala nesse livro? Que a negociação se dá através de uma agressividade muito excessiva contra o outro lado, para depois ceder. E com isso, você colhe os melhores resultados para você. É o discurso oposto, inclusive, do Lula, que uma boa negociação, as duas partes saem bem. Para ele, uma parte vai sair mal. E a parte que sai bem e vitoriosa é a dele. Ora, se eu transportar isso para a discussão com o Lula, eu tenho que ele ameaça
candidato Lula ceder e ele levar grandes vantagens. As vantagens aqui quais são? O espaço comercial para as Big Techs e as terras raras, né? Talvez esse seja o grande objetivo dele. O restante não me parece ter tanta importância, né? A questão é que o Lula não nasceu ontem, né? E ele é feito de uma outra matéria que é distinta da do Trump. No discurso, Donald Trump sinalizou que deve conversar com o presidente Lula na semana que vem. Mais provável que o diálogo seja por videoconferência ou por telefone. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa. Ok, Alain, obrigado. Notícia boa para Cachoeira do Sul. Ela terá a nova escola de educação infantil com 100 vagas para crianças de até 3 anos. Acho que será bem ali no terreno da paróquia Santo Antônio, onde estão abrigados as pessoas que perderam suas residências na última enchente. Vamos abrir essa matéria aqui. O município, por meio da Secretaria Municipal de Educação, anunciou que está em andamento o projeto para a abertura de uma nova escola municipal de educação infantil, EMEI. O novo espaço será voltado especialmente para atender a faixa etária de 0 a 3 anos, a maior demanda atual da rede, e deverá disponibilizar cerca de 100 vagas. Segundo o prefeito Balardim, o espaço da Mitra Diocesana, junto à Igreja Santo Antônio, deverá ser reformado para receber as salas de aula. Atualmente, 134 crianças aguardam por uma vaga em creches do município, segundo dados da Central de Vagas da SMED. Apesar de para 2025 já terem sido ampliadas aproximadamente 200 vagas em escolas municipais ou conveniadas, a procura segue maior que a oferta, em especial para os bebês e crianças pequenas cuja matrícula não é obrigatória. A falta de vagas em idade de creche 0 a 3 anos é um problema histórico em Cachoeira. No ano de 2022, o ano letivo iniciou com 43 crianças em lista de espera. Em 2023, eram 216. Em 2024, 168 em lista de espera. Em 2025, o ano letivo iniciou com 125 crianças em lista de espera. Com a nova escola, o município busca avançar no cumprimento das metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação, o PNE, e pelo Plano Municipal de Educação, PME, que prevê atender ao menos 50% das crianças de até 3 anos. Hoje, Cachoeira conta com 15 escolas municipais de educação infantil e mais 2 instituições privadas conveniadas. De acordo com a SMED, além da criação da nova escola, outras medidas continuam sendo adotadas, como a redistribuição de vagas remanescentes, revisão dos quadros de matrícula e acompanhamento constante das desistências para que novas famílias possam serem contempladas. Está aí a notícia boa. 100 vagas. Cachoeira terá nova escola de educação infantil, vagas até 3 anos, ali no espaço da Mitra Diocesana, junto à Igreja Santo Antônio. 1h17. Vamos a um giro comercial. 1h30 estará aqui o professor Jefferson Selbach, entrevistando Teonas Balmarte. Todos ligados aqui, Vale FM. Sorrir faz toda a diferença. Na Clínica Estúdio Dental, unimos tecnologia, cuidado e profissionais especializados para transformar o seu sorriso com segurança e conforto. Aqui cada paciente é único e recebe um atendimento personalizado, seja para implantes, próteses, ortodontia ou estética. Agende sua consulta e descubra como é fácil sorrir de novo. Clínica Odontológica Estúdio Dental, implantes cuidando do seu sorriso, cuidando de você. Fone WhatsApp 3723 1218, Rua Júlio de Castilhos, 59, em frente à Praça Honorato. Responsável técnico Ricardo Rapete Moreno, CRO 19.620, EPAO 2878.
Quer um lanche do tamanho da sua fome? Com cardápio variado? Chama o Pitbull Lanches. Além da entrega de lanches, o Pitbull também faz entrega de bebidas e cigarros. Pitbull Lanches atende de segunda a sábado, das 10 à meia-noite e aos domingos, a partir das 17 horas. Abriu o apetite? Chama o Pitbull. Rua Ernesto Alves, junto à Praça Honorato. Whats 51 997 84 79 76 ou app Delivery Much. Pitbull Lanches, sabor único na cidade. Economize muito mais na quarta e quinta do feirão Tischler. Pimentão amarelo ou vermelho quilo 27,59 no clube 26,90. Peito bovino com osso resfriado quilo 19,90 no clube 17,99. Agulha bovina resfriada quilo 21,90 no clube 19,48. Paleta bovina com osso resfriada quilo 26,90 no clube 23,99. Aproveite! Fique bem informado com as primeiras notícias do dia. Opinião inteligente, prestação de serviço e bate-papos descontraídos com convidados abordando diferentes assuntos de interesse da comunidade. Vale Informação, 2 horas para saber mais. De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, aqui na Vale FM 99.1. Comando dos jornalistas Ronaldo Toné e Tomás Sá Pereira. Siga a Vale FM no Instagram. Rádio Vale FM _99.1. Vale FM, uma rádio para toda a família. Vale Notícias. Até às 2 para Pitbull Lanches, Clínica Odontológica Estúdio Dental Implantes e Óticas de Francesc. Destaques do jornal 0 hora da tarde de hoje. Zelensky alerta que ser membro da OTAN não garantiria a segurança da Ucrânia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje nas Nações Unidas que, caso fosse membro da OTAN, isso não garantiria a segurança de seu país diante da ofensiva russa. Comissão do Senado aprova projeto que propõe isentar imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Brechó infantil abre em Porto Alegre com 30 mil produtos à venda. CCJ do Senado rejeita a PEC da blindagem. Governo Lula ainda vê preços abusivos para a COP30 e vai acionar hotéis de Belém na Justiça. O que é um consumidor verde? Ataque a centro de detenção de imigrantes dos Estados Unidos deixa 1 morto e 2 feridos. Ponte interditada há 50 anos será recuperada no Rio Grande do Sul. Almoço saudável, 4 recebam. Isso aqui não precisa. 1h21. Vamos com a agência Rádio Web. 1h30 estará aqui o professor Jefferson Selbach. O tema agora é economia. A Verallia, empresa francesa que é a terceira maior produtora do mundo de embalagens de vidro para bebidas e produtos alimentícios, inaugurou nesta terça-feira a expansão da unidade de Campo Bom. O investimento é superior a 536 milhões de reais e foi viabilizado com apoio do Programa Estadual, Fundo Operação Empresa do Estado do Rio Grande do Sul, o Fundopem RS. Com ampliação, a capacidade da unidade dobrará, saltando de 600 mil para 1.300.000 embalagens de vidro por dia, o equivalente a 40% da produção nacional da empresa. Presente no ato, o governador Eduardo Leite salientou, em atendimento à imprensa, a importância da indústria para a economia gaúcha. Estamos falando da fabricação de garrafas, que são críticas em outros setores importantes da nossa economia, que produzimos vinhos, bebidas, desde cachaças, né? Outras bebidas alcoólicas que são produzidas, cervejas aqui no Rio Grande do Sul, somos fortes nas microcervejarias, também cervejarias de maior porte, na produção de azeites, né, também vem crescendo no estado, e havia uma reclamação nesses setores de falta de garrafas, né, dificuldade de conseguir expandir produção por limitações de estrutura de produção de garrafas. A expectativa é de que o faturamento local alcance 800 milhões de reais e de que sejam geradas 140 novas vagas diretas, elevando o quadro para cerca de 400 empregos na unidade gaúcha. Segundo a Prefeitura de Campo Bom, a Verallia é a empresa que mais gera arrecadação ao município pelo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS,
respondendo por cerca de 8,1% da arrecadação local, ou seja, aproximadamente R$ 4.500.000 em 2024. No Brasil, a companhia mantém sede em São Paulo e 3 unidades fabris: Campo Bom, no Rio Grande do Sul, Jacutinga, em Minas Gerais, e Porto Ferreira, em São Paulo, além de um centro de criação para desenvolvimento de novos produtos. Globalmente, a Verallia emprega mais de 10 mil pessoas. Já no Brasil, são 846 funcionários, sendo 273 na unidade de Campo Bom. A inauguração contou com a presença do diretor executivo global da Verallia, Patrício Lucas, além de secretários de Estado, autoridades municipais e regionais. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. Ok, obrigado, Alexandre. Destaques do Jornal Correio do Povo de Porto Alegre, da tarde de hoje. Boa química entre presidentes vai ajudar no tarifaço, diz Alckmin. STF publica ata de julgamento de Bolsonaro e deflagra corrida de recursos. Carla Zambelli nega a ordem para invadir sistema do CNJ. Bom, temos aqui também as informações esportivas que o Mauro já repassou e o Internacional confirmado com seu novo técnico, Ramon Dias. É um argentino, passagem por Corinthians, por Vasco e outras equipes. 1h25, vamos agilizar, vamos novamente com a agência Rádio Web, pois em 5 minutos inicia o nosso ponto de encontro com o professor Jefferson Selbach. Vamos passar pelas informações internacionais com a agência Rádio Web. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a tentativa de anistia e declarou que a democracia é inegociável. O mandatário brasileiro discursou na abertura da 80ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas na sede da ONU em Nova York. Ele destacou o papel do judiciário ao condenar pela primeira vez na história um ex-presidente brasileiro por tentativa de golpe de Estado. Em recado para os Estados Unidos, Lula afirmou que os ataques à independência do judiciário são inaceitáveis. Pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Foi investigado, indiciado e julgado e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e àqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. O presidente brasileiro ainda criticou os ataques à regulamentação das redes sociais. As plataformas digitais trazem possibilidade de nos aproximar como jamais havíamos imaginado, mas têm sido usadas para semear intolerância, misoginia, xenofobia e desinformação. A internet não pode ser terra sem lei. Cabe ao poder público proteger os mais vulneráveis. Regular não é restringir a liberdade de expressão, é garantir que o que já é ilegal no mundo real seja tratado assim também no ambiente virtual. Ataques à regulação servem para encobrir interesses escusos e dar guarida a crimes como fraudes, tráfico de pessoas, pedofilia e investidas contra a democracia. Lula também condenou os conflitos no mundo e fez questão de reforçar apoio ao reconhecimento do Estado da Palestina. Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo, mas nada justifica o genocídio em curso em Gaza. Ali, sob toneladas de escombros, estão enterradas dezenas de milhares de mulheres e crianças inocentes. Este massacre não aconteceria sem a cumplicidade dos que poderiam evitá-lo. Em Gaza, fome é usado como arma de guerra. O povo palestino corre o risco de desaparecer. Só sobreviverá como um Estado independente integrado à comunidade internacional. Esta é a solução defendida por mais de 150 membros da ONU, reafirmada ontem aqui, mas obstruída por um único veto. Luiz Inácio Lula da Silva ressaltou a necessidade de buscar ações de combate à fome no mundo. Foi com orgulho que recebemos da FAO a confirmação de que o Brasil voltou a sair do mapa da fome
este ano de 2025. Mas no mundo ainda há 670 milhões de pessoas famintas e cerca de 2 bilhões e 300 milhões enfrentam insegurança alimentar. A única guerra que todos podem sair vencedores é a que travamos contra a fome e a pobreza. De acordo com o presidente da República, bombas e armas nucleares não vão proteger o mundo da crise climática. Lula lembrou da COP30, que acontecerá esse ano em Belém do Pará, e classificou o evento como COP da Verdade. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Muito obrigado, Norberto. Obrigado, Agência Rádio Web. Tem informação que chega agora através do Correio do Povo. Quem eram os cineastas mortos em acidente aéreo no Pantanal? Olha aqui. 2 documentaristas brasileiros morreram no acidente aéreo na região do Aquidauana, no Pantanal Sul Mato Grossense, na noite de ontem. Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim Júnior, além do arquiteto chinês Kong Jian Yu e Marcelo Pereira de Barros, piloto e proprietário da aeronave. Sobrevoavam uma zona rural quando houve o acidente. A causa ainda será investigado. O Luiz Ferraz, ele era diretor especializado em projetos de documentos e não ficção, sendo que desde 2007 produzia e dirigia a Olé Produções. Os seus trabalhos mais recentes foram na direção da série indicada para o Emmy Internacional, Dossiê Chapecó, o jogo por trás da tragédia pela Panca Filmes e na série Twin or Twin para MBC, maior grupo de mídia árabe. Também dirigiu a série All or Nothing, Seleção Brasileira de Futebol. Pela Olé Produções, assina a produção e direção do documentário Paisagem Concreta, lamentavelmente mortos na queda do avião ontem. Agora, 1h30 para Pitbull Lanches, para Clínica Odontológica Estúdio Dental Implantes e Óticas de Franceschi, nós vamos abrir o nosso ponto de encontro de hoje. Hoje é quarta, hoje é dia do professor Jefferson Selbach. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Vale 99.1 FM. É com grande satisfação que ocupamos este espaço com o Vale Compartilhar. Meia hora de entrevista, onde apresentamos trajetórias de vida, experiência e perspectivas de pessoas que fazem diferença na comunidade cachoeirense. Hoje vamos bater um papo, né, com o empresário Theonas Baumarten. Tudo bom, Theonas? Olá, tudo bem? Prazer, Jefferson, estar aqui contigo nesse espaço da Rádio Vale. Prazer conversar com os ouvintes e tratar aí um pouco sobre essa trajetória de vida, como tu falaste. Perfeito. Tu é natural da onde, Theonas? Aqui de Cachoeira, da região? Natural de Cachoeira do Sul, nascido e criado no bairro Medianeira, depois mais adiante a gente mora no centro aqui da cidade, bem abaixo da Câmara de Vereadores, né, já há um bom tempo. Mas sou nativo cachoeirense. Estudou aonde? Eu comecei a minha trajetória lá na Escola Ciro Carvalho de Abreu, no bairro Medianeira, até a 2ª série. E como é que era a infância ali no bairro? Foi uma pessoal infância conhecido? Muito, muito. A infância foi boa, porque ainda era uma infância naquela época com muitos amigos, né? Muitos amigos de bairro, muito futebol. Eu ainda brinco, o Guidugli ainda quando era vivo, saudoso amigo Guidugli aí, que treinava a gurizada lá do bairro, lá na pracinha de Franceschi. Então a gente tinha muitos parcerias, muitos amigos, e aí aquela história, era uma briga para te vir para casa, tu ficava mais tempo na rua, né? Hoje em dia é o contrário, né? Hoje em dia é uma briga para te tirar a gurizada de casa, né? Mas e nessa infância, as atividades, então, basicamente na rua, andar de bicicleta, tu pegou esse tempo, assim? Esse tempo, futebol de areia ali na pracinha de Franceschi, carrinho de lomba, funda, que ainda existia muita área rural ali para aquele lado, ali pegava aquela parte mais ali do clube comercial, aí pegava uma área ainda que era muito desabitada, não existia moradores, né? Hoje a cidade já cresceu para ali, né? Mas era essa a atividade, né?
Tá, mas aí tu era, como é que se diz, o terror da tua mãe, não? Ia, voltava, daqui a pouco tua mãe gritava, cadê o Teonas? Era uma turma grande, mas era uma turma boa. E olha, nós tínhamos ali em torno de 20 a 30 assim, amigos assim, que andavam saía do colégio, ia para o jogo de futebol. Então foi uma infância bem sadia, viu? Bem parceira. E depois aqui no rock... Sim, aí depois eu vim para o rock e aí já comecei a trabalhar quando eu fui para o ensino médio, né? No ensino médio, no técnico contábil, eu era noturno. Então, no momento que eu passei para o noturno, eu já comecei aí com as atividades. Meu primeiro emprego foi com o senhor, que é hoje já falecido, o senhor Jurandir Moraes, do amigo João Paulo Moraes. Meu pai era construtor e fazia uma obra de um silos lá para o João Paulo e para o seu Jurandir. E aí o meu pai comentou que eu estava fazendo técnico em contabilidade, coisa e tal, e o seu Jurandir precisava de um auxiliar de escritório. Então foi a minha primeira atividade de trabalho, foi auxiliar aí na contabilidade lá do seu Jurandir Moraes. Fiquei acho que um ano ali trabalhando com eles, aqui no escritório na 7 de setembro, ali na esquina do Jornal do Povo. Né? Isso tu tinha mais ou menos que idade? Isso aí eu estava com 16 para 17 anos, né? 16 para 17 anos. E aí dali eu vim trabalhar deixa eu te perguntar, por que contabilidade para um jovem de 16, 17 anos, 15 anos? Porque naquele momento era o que ofereciam lá no rock, né? Era o primeiro ano que o rock tinha aberto o científico, chamado científico, né? E aí a gente ficou na dúvida se ia para o técnico ou ficasse no científico. Como no científico eu teria que estudar de manhã, e aí eu já estava meio que querendo criar asas, eu escolhi ficar na noite, né? Para mim poder ter o dia mais livre, para mim poder realmente buscar uma atividade mais profissional. E aí foi que eu escolhi pelo técnico em contabilidade, não pelo técnico em contabilidade em si, porque até hoje eu não faço muita contabilidade, viu? Foi mais para mim estudar à noite e ter o dia mais livre para outras atividades. Mas tu te saía bem ali na contabilidade, não era nada... Não, os professores lá eram bons no tempo do rock, lá era ainda do irmão de Almo, era o diretor lá. Tu lembra de algum professor assim que te marcou? Lembro, o professor, o Borba, o Jair, não me recordo agora, o professor Nelson, a grande maioria já falecido. Né? O Nelson Blaia? Não, o Nelson Blaia foi meu professor na Ubra. Né? Perfeito. Isso. Não me lembro mais o nome dos professores. Era um senhor que ele não tinha um dedo. Como é que era o nome do Stefanos? Acho que era. Ele dava aula no Borges, dava aula de português, no Borges e no Rock. Era um professor muito bom, falecido já também. E o professor de contabilidade, o Wilson, tinha um professor chamado Wilson, tinha uma turma boa lá. E aí tu te formou ali na contabilidade e decidiu ingressar no curso superior, é isso? Perfeito, é isso aí. Aí sim, aí logo depois da faculdade, eu não servi o exército porque eu já estava no primeiro ano da faculdade. De qual era a faculdade? Administração. Aonde que era? Na Fevale, Univale, né? Aqui ainda no Santo Antônio ainda. Aí eu peguei o primeiro ano, segundo ano aqui da Univale, depois já foi encampada pela Ubra, e logo em seguida a gente foi para o campus lá embaixo, abaixo da rodoviária lá, né? E dali para lá comecei minha trajetória com a Ubra, né? Porque depois eu acabei vindo trabalhar com a Ubra, né? Depois de um bom tempo lá com o professor Gersei, ex-diretor da Ubra. O Gersei que, né, inclusive depois ele se envolve muito com a comunidade cachoeirense. Sim. O professor Gersei foi uma escola que nós tivemos, né, no tempo da Ubra, né? Foi um desafio muito grande implantar um campus daquele tamanho da Ubra, né, fazer todo um envolvimento com a comunidade, e ali que foi onde realmente eu comecei também a criar um lastro maior regional, né? Porque ali como assessor administrativo da direção, que era a minha atividade, eu me envolvia muito com as comunidades regionais aqui, né? E aí foi onde também se criou o CORED, com o Conselho Regional de Desenvolvimento, né? E o professor Fernando Bernal foi o primeiro presidente, e aí depois eu na atividade acompanhando lá o Bernal, acabei depois também vindo a ser presidente do Conselho Regional, muito por esse envolvimento regional que a própria universidade tinha, né? Que a universidade ela tinha um caráter de ter o entendimento de que não basta ensinar o conhecimento, a universidade ela tem que estar envolvida na comunidade, de alguma forma ela tem que contribuir, além do conhecimento, para o desenvolvimento da região, né?
E aí foi por isso que a gente trouxe, então, para dentro da universidade o CORED Jacuí Centro e o Comitê Baixo Jacuí, né? O comitê que discute a questão da questão hídrica, né? E aí o professor Bernal foi o primeiro presidente do CORED, e aí depois ele passou a assumir também o Comitê Baixo Jacuí. Né, tu falou um pouquinho aí já desse início de carreira na Ubra, quais os desafios, dificuldades que tu encontrou em relação assim a começar na profissão, né? O dia a dia como é que era, assim, é um dia a dia muito corrido, é um dia a dia assim um tanto burocrático ou é mais dinâmico? Tu sabe que eu não tive essa dificuldade, por quê? Porque eu não esperei a faculdade terminar ou o ensino médio terminar para começar numa profissão, né? Eu já comecei antes, eu comecei pelo caminho, né? Então a gente foi aprendendo com a vida e trabalhando e sempre buscando alternativas e a formação foi ocorrendo ao mesmo tempo, né? Então, é claro que depois que tu te forma, tu tem ali um impacto. Logo depois que eu me formei na faculdade, primeira semana de administrador, mas eu vou administrar o quê, né? Como é que nós... Mas não me deu muito tempo de parar de pensar, porque eu já vinha num envolvimento com a universidade bastante grande. Eu trabalhava na Ubra nesse período. Foi logo quando eu saí, quando eu me formei, eu tinha relação com a Ubra, com presidente do centro acadêmico, né? Do DCE, da universidade aqui em Cachoeira do Sul, e aí eu me formei e em seguida eu já comecei a trabalhar com a universidade ali, juntamente a convite do professor Gersei. Justamente por quê? Porque durante a faculdade, eu do lado acadêmico e dos alunos, eu tinha um envolvimento com a direção da Ubra muito grande, porque toda hora nós estávamos nas atividades, discutindo e todas as atividades que a universidade fazia, que envolvia os alunos, eu estava presente por ser o presidente do diretório acadêmico, né? Tu acha que esse envolvimento como aluno foi, então, bastante importante para, inclusive, te dar uma maior visibilidade que depois te fez inserir, então, no mercado de trabalho na própria universidade? Perfeito, exatamente isso. Foi a relação construída durante anos de academia, de universidade, que me deu e que me abriu a porta para que a gente pudesse seguir o trabalho lá com a direção da Ubra e ser efetivado, né, como um colaborador de fato da universidade, do qual fiquei em torno de 10 anos depois, né, lá na universidade. Porque muitos jovens pensam, não, primeiro eu vou me formar e depois vou ver o mercado de trabalho, mas não, tu tem que... É uma ilusão. Tu tens que estar na frente, estar voluntário muitas vezes, né? Para quem está chegando agora, quem está pensando em começar agora, se serve como experiência, faça por merecer agora, sem tu precisar receber nada por isso, entendeu? E foi isso que me levou, entendeu? Porque na verdade o que acontece? No diretório acadêmico nós não tínhamos nenhuma remuneração, era um envolvimento, era um auxílio à comunidade e à universidade ali para as atividades. Mas foi essa disponibilidade que te abriu porta, que te trouxe conhecimento, que te traz networking, né? Então é isso que fez com que eu conseguisse não sentir, como tu diz ali, ó, esse primeiro impacto, me formei e agora, né? Então, se tu for olhar hoje, existe um nível de tensão muito grande nesse pessoal que primeiro busca uma formação, e depois de formado vai buscar uma oportunidade, né? Então tu tem que ir construindo as oportunidades ao longo e em paralelo. Isso também pode ser bastante próximo ao teu trabalho no CORED, ou seja, um trabalho que muitas vezes não é nem remunerado, não sei como é que tu era, mas que essa inserção numa atividade, vamos dizer assim, coletiva, te traz uma rede de relacionamentos que depois podem trazer um impacto para a tua carreira profissional? Perfeito. O envolvimento com o CORED foi exatamente da mesma forma. Por quê? Porque aí eu não tinha remuneração pelo CORED, mas eu tinha remuneração pela universidade. E a universidade tinha esse programa de trazer a comunidade, trazer os temas importantes da comunidade para dentro da universidade. Ali nós temos a criação do conhecimento, só que esse conhecimento ele não pode ser guardado nas gavetas da universidade, né? Como a gente tem muita pesquisa hoje em dia, que existe pesquisa para tudo que é lado, mas nunca teve uma prática. Então a gente batia muito nisso, traz a discussão para dentro da universidade, onde a gente tem capacidade humana, tem capacidade de conhecimento, e o CORED foi exatamente isso, né? Um trabalho voluntário, mas que nos trouxe aí para a região muitos resultados mesmo. Durante muito tempo a gente discutiu projetos de desenvolvimento regional,
projetos que destinavam recursos, por exemplo, da consulta popular, para os municípios da região, e nós acabávamos fazendo esse que era o principal, era dar visibilidade para a universidade de uma forma regional, ajudando a região a qual ela está inserida a se desenvolver. Porque aí é uma via de mão dupla, né? Se uma universidade que está numa região e ela ajuda essa região a crescer, a se desenvolver, consequentemente ela vai ter a permanência do capital humano, da inteligência, de jovens, né, na região. E aí que vão ser clientes futuros, para o futuro, próximos alunos da universidade. Perfeito. E depois, tu ficou esses 10 anos na Ubra, aí tu foi para outra área, como é que foi a tua trajetória? Eu acabei me envolvendo ainda dentro da própria universidade, nas questões políticas, né, partidárias, né? Ah, esse período foi dentro da... Sim, foi nesse período da universidade. Nesse período da universidade. Eu fui suplente de vereador, depois concorri a prefeito, né? E aí peguei um período de licença da universidade, retornei depois da universidade, quando a gente não teve êxito na eleição municipal. Mas como é que foi? Como é que foi essa experiência aí na eleição? Foi muito boa, por quê? Porque eu ainda era muito jovem e hoje, olhando para trás, eu penso assim, ainda bem que eu não ganhei a eleição. Porque se eu tivesse ganhado a eleição, eu era muito jovem na época, muito jovem, não tinha base, não teria a mínima condição de administrar um município. Então, foi muito bom a título de experiência, né? A título de experiência e envolvimento, que aí tu vem para uma outra seara, né? Tu vai entender o jogo político, como funciona e tudo mais. E aí, ao longo dessa trajetória, depois eu fui para o governo do Estado, eu fiquei, então, um bom período no governo do Estado, trabalhando também com o desenvolvimento regional, na Secretaria de Planejamento do Estado. Lá em Porto Alegre ou aqui em Cachoeira? Lá em Porto Alegre, mas nunca saí de Cachoeira, né? Eu ia na segunda-feira e retornava na sexta, né? Sempre final de semana estava aí. E como a gente viajava muito o estado do Rio Grande do Sul, Cachoeira é um ponto muito central do estado, né? Então, muitas vezes eu conseguia sair de Porto Alegre para ir para a fronteira, passava por Cachoeira. Na volta eu passava novamente em Cachoeira para depois ir a Porto Alegre. Então, eu sempre andei muito pelo estado, pela Secretaria de Planejamento Estratégico, porque isso é uma coisa que me levou do CORED, onde eu vi o desenvolvimento regional pela parte de dentro. Depois eu fui para o governo do estado justamente para coordenar todos os COREDs do estado através, não coordenar os COREDs, mas coordenar o processo de desenvolvimento regional ao qual os COREDs estão inseridos. E aí eu tive a oportunidade de ver a situação pelo lado de lá. Então, foi uma oportunidade ímpar, né? Porque aí chegou num determinado momento que eu tinha as duas visões. Eu já sabia como funcionava o movimento, pelo lado corediano, pelo lado dos COREDs, pelo lado das prefeituras, pelo interesse regional, e depois eu tive na outra parte, né? Que era a que fazia essa liberação de recurso, colocava projetos à disposição. Então, foi muito interessante. Eu vivi os dois lados da moeda, como se diz, né? Perfeito. Vamos fazer um intervalo, já retornamos com esse bate-papo com o empresário Jonas Balmar. Vale FM, uma rádio para toda a família. Vale. E eu conto com o Sicredi o tempo inteiro. Nesse Brasil que eu amei desde guri, cooperar e prosperar com esse parceiro é contar com quem tá sempre aqui. É contar com quem tá sempre aqui. Somos do Sul, somos do Brasil. Sicredi é ter com quem contar. Mulher, não tô enxergando nada, nadinha. Também fica fazendo óculos em qualquer lugar? Mas tava em promoção. E agora arranjou um problemão. Vamos, vai na Ótica De Franceschi. Ecco, na De Franceschi, então. O melhor atendimento e qualidade em Cachoeira do Sul, na Saldanha Marinho, 7 de setembro e Avenida Brasil. Óticas De Franceschi. Nossa visão é cuidar da sua. Vai de uma vez, homem.
Mas como? Não tô enxergando nada, já disse. O Dia das Crianças está chegando e é a hora de entrar no mundo mágico dos brinquedos do Lojão Utilar. Aqui você encontra promoções incríveis, brinquedos para todas as idades e os lançamentos mais desejados do momento. Bonecas, carrinhos, jogos educativos e muito mais esperam por você e sua família. Não perca a chance de viver momentos de pura diversão e ainda aproveitar promoções imperdíveis. Corra para o Lojão Utilar e transforme cada dia em uma aventura mágica. Saldanha Marinho 1255, fone Whats 997129587 e Avenida Brasil 1260, fone Whats 997256191. Siga a Vale FM no Instagram, Rádio Vale FM _99.1. Rádio Vale FM 99.1, Cachoeira do Sul. Vale Notícias. Retornamos então com esse bate-papo com o empresário Teonas Balmarte, aqui na Rádio Vale 99.1 FM. No espaço Vale Compartilhar. Meia hora de entrevista, onde apresentamos trajetórias de vida, experiências e perspectivas de pessoas que fazem diferença na comunidade cachoeirense. Muito bem, Teonas. E depois, então, do governo do estado, qual foi a tua trajetória? Como é que foi essa caminhada? Bom, no governo do estado eu iniciei como na assessoria superior do vice-governador do estado, no tempo do Beto Gril, que era vice-governador do Tarso Genro. E fiquei durante 4 anos coordenando o programa de combate às desigualdades regionais, que era um programa que visava levar mais recursos para as regiões mais desfavorecidas do estado. E o estado do Rio Grande do Sul, se nós pegar e fazer uma radiografia dele, é muito clara, e há muito tempo é assim. Nós temos um eixo desenvolvido, que é a região metropolitana de Porto Alegre, né, que se estende para a Serra, e sobe um pouco ali para o lado de Passo Fundo, né? Então esse é um eixo de desenvolvimento. Depois nós temos outro eixo de desenvolvimento que teve um pico grande pelo desenvolvimento do polo naval, que se estende de Porto Alegre pela Costa Doce até chegar em Pelotas, Rio Grande. Tem um vazio ali entre Porto Alegre e Pelotas, que é um vazio que aí são características ali da Costa Doce, que são agrícolas também, como a cachoeira é. Então nós tínhamos um polo de desenvolvimento lá no sul. E essas regiões, por terem mais desenvolvimento, consequentemente são as mais populosas. E aí nós temos um vazio demográfico na fronteira, onde a gente tem áreas extensas, municípios extensos, né? Pega a Cachoeira do Sul, é um exemplo, né? Cachoeira do Sul para a fronteira começa áreas muito extensas de terras, municípios cada vez mais distantes entre si, então pensar regionalmente fica mais difícil. Então, a ideia desse programa no gabinete do vice-governador, que eu fui convidado a integrar, justamente pela minha trajetória com os Coredes, né? Quando comecei lá com os Coredes. Então, participei muito ativamente desse programa do combate às desigualdades regionais, de tentar levar mais recursos para essas áreas, projetos, prioridades e tudo mais. Na sequência, eu fiquei mais 4 anos na Secretaria de Planejamento do Estado e fiquei 8 anos na Secretaria de Planejamento. Peguei até o início do governo Leite, primeiro ano do governo Leite. Então, eu passei por todo o governo Sartori, depois passei... e aí cheguei no governo Leite no primeiro ano que eu saía, e saí da parte política, né? Aí retornou para Cachoeira. Retornei para Cachoeira. Retornou profissionalmente para Cachoeira. Porque tu nunca tinha saído daqui como... Isso, morar realmente, né? A base de moradia sempre foi Cachoeira, né? Eu ficava durante a semana em Porto Alegre, nesse período. Já não estava mais na universidade também, porque aí a universidade passou pelaquela fase crítica ali que teve todo um envolvimento lá de má administração em si, né? Teve um período bem drástico ali da UCA, bem crítico, e nesse período eu saí da universidade e fiquei somente na atividade política, né? E a partir de quando eu retornei, então, isso aí foi lá em 2000 deixa eu me recordar agora, nós estamos em 2014, 2015, quando eu retornei definitivamente para Cachoeira, já afastado aí da atividade política, que aí eu entrei nessa atividade profissional que eu estou hoje. E também tem um link, né, da minha saída da política para voltar à iniciativa privada, porque quando eu discutia desenvolvimento regional, um dos temas que a gente sempre discutiu no desenvolvimento regional foi
a questão energética, né? A questão de produção de energias limpas, sustentáveis, né? Essa matriz solar, né? E aí isso, eu já vinha trabalhando com isso no governo do estado, buscando desenvolver projetos nesta linha, criei relações, aí volto de novo, né? Aquele conselho que a gente disse, ó, criem relações, criem amigos, criem parceiros, porque isso vai te abrir portas, né? E foi realmente onde surgiu essa atividade, então, de trabalhar mais voltada aí com as energias renováveis, que é a minha atividade hoje, né? Que é o mercado livre de energia, compra e venda de energia, tipo uma bolsa de valores, as usinas de solares de investimento, né? Tanto residenciais, industriais, comerciais e as usinas de investimento, né? Então, tudo isso é o que está hoje conduzindo a minha atividade profissional. Perfeito. E como é que é morar em Cachoeira? Cotidiano? O que tu faz? O que tu gosta de fazer? Eu gosto família. Da cidade. Gosto da cidade, tanto é que até hoje a gente pensa, já falamos muitas vezes, quem sabe vamos embora, né? Só que a gente cria uma raiz tão grande, um apego tão grande, e um bairrismo tão forte que tu fica limitado. Tu não consegue. A gente já várias vezes, né? Eu mesmo que fiquei muito tempo fora, ia e voltava, né? Tive oportunidades agora, recentemente, o pessoal de Santa Catarina. Santa Catarina é um estado que cresce muito, viu? Um desenvolvimento forte. Tive oportunidades de ir para Itapema, de criar negócios lá, mas a gente acaba indo e aí a relação está aqui, não adianta, né? A relação familiar, os filhos estão aqui, meus filhos hoje estão... a Bibiana se formou na Ubra, é dentista, então está com um consultório estabelecido aqui. O outro menino, o Gabriel, estuda aqui em Cachoeira, já tem todo um envolvimento, né, aqui, então fica difícil, né, a gente pensar em sair daqui. Então eu tenho negócios hoje pelo Brasil todo. Por exemplo, agora mesmo nós estamos tratando de um negócio lá no Piauí. E aí a internet nos possibilita isso, né? Reuniões online, reuniões digitais que nos dão essa abertura de tu estar em Cachoeira do Sul e tu poder negociar com o Brasil inteiro, né? Então, hoje eu tenho um escritório aqui no centro da cidade, abaixo da Câmara de Vereadores, não tenho porta aberta, digamos assim, como comércio, mas a gente atua no Brasil inteiro, né? Com parceiros comerciais também, né? Porque não tem sentido, por exemplo, essa usina do Piauí que nós estamos negociando, é uma usina de 1 mega, 2.000 e poucos módulos fotovoltaicos, para atender um sistema off-grid, né, que foi desconectado da rede. Jamais valeria a pena eu levar uma equipe daqui para instalar lá no Piauí, mas como nessa caminhada a gente constrói parceiros, então tenho parceiros lá que vão executar o projeto e nós só vamos ficar na coordenação, né? Então a internet nos possibilita isso, e isso nós ganhamos com, talvez, o Covid. Uma das poucas coisas boas que o Covid nos trouxe foi esse avanço, essa aceleração nesse mundo digital, né? Então, o mundo digital hoje ele nos traz muitas dificuldades. Eu vejo muitos jovens, não jovens, sociedade como um todo ainda muito presa a esse equipamento celular e rede social. Mas, se bem utilizado, ele é uma ferramenta excelente de trabalho. Então, hoje, a minha atividade profissional ela está muito no digital, né? Não no digital em si, em divulgar pelo digital, mas em ter a possibilidade, a ferramenta de trabalho através do digital. Isso nos proporciona essa época. A partir dessa tua trajetória, que palavras finais tu poderia deixar assim? É importante dizer para quem nos ouve, né? Também não sou tão velho assim para estar dando muito conselho, né? Eu estou aí bem tranquilo, numa meia-idade, né, Jefferson? Mas para quem é mais novo, né, eu reforço aquilo: crie amigos, crie parcerias, faça para ajudar, porque a partir do momento que tu está ajudando, tu está construindo e tu está criando relações, em algum momento a porta vai se abrir e aí tu já vai ter criado essa relação. Então esse é o conselho que eu dou, que eu sempre trouxe comigo, aprendi na vida com isso. E a partir do momento que tu aprende, tu começa a usar para o futuro. Então, a minha vida hoje sempre foi assim: crie parceiros, crie amigos, muito mais do que inimigos, que vão te ajudar, sem dúvida nenhuma, nessas portas abertas. Muito obrigado. Assim encerramos esse bate-papo. Te agradeço, Teonas. Agradecemos aos ouvintes, né? Tenham todos uma boa semana e até a próxima quarta, das 13h30 às 14 horas, aqui no Vale FM 99.1,
com o espaço Vale Compartilhar. Meia hora de entrevista, onde apresentamos trajetórias de vida, experiências e perspectivas de pessoas que fazem diferença na comunidade cachoeirense. Até a próxima, boa tarde. Boa tarde. Vale Notícias. 1h58 aqui no estúdio, o professor Jefferson Selbach já anunciando para a próxima quarta-feira o nosso deputado estadual, né? Deputado estadual, Cláudio Tati, uma entrevista feita na residência dele, né, onde foi muito amigável, me recebeu ali na Avenida Imigrantes, que ele reside, né? Me disse que durante a entrevista ele disse que a porta está sempre aberta, o portão está sempre aberto. Ele esteve aqui já e tive uma grande impressão dele. Professor, ontem na ONU, um encontro rapidinho, de flash, Lula e Trump, foi bom? Ótimo, ótimo, porque acantona, né, o presidente Lula, né, ao colocar sobre ele a responsabilidade de fazer um encontro presencial, coisa que ele já está refutando, né, e quer um encontro controlado, para não, vamos dizer assim, passar vergonha, porque ele sabe que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai para cima dele, vai apresentar, inclusive, ele gosta de apresentar imagens, né, informações assim bem detalhadas, e aí o presidente Lula quer um encontro por videoconferência ou telefone. Eu acho que o presidente Donald Trump vai refutar esse encontro e insistir num encontro presencial. Semana que vem. Não acho que seja semana que vem. Se o senhor fosse o Lula, o senhor iria lá? Eu não seria o Lula, né? Vamos começar por aí. Mas eu acho muito difícil. Eu acho que ele não vai querer ir. Ele vai fazer de tudo, até porque o fato das tarifas ajudam o presidente Lula, né? O caos, vamos dizer assim, ajuda. Porque, por um lado, ele pode colocar a culpa em alguém. Por enquanto, ele está tentando colocar a culpa no presidente dos Estados Unidos através desse tarifaço. Muito bem, 2 horas. Obrigado, professor. Até quarta, 1h30. O nosso único representante na Assembleia, o deputado Cláudio Tati, né? Muito bonita a história de vida está fazendo um bom trabalho, dá para ver. Né? Dá. E muito bonita a história de vida dele. Que legal. Eu acho que a gente tem um representante que ele tanto sai assim da comunidade e permanece na comunidade. Não são aqueles políticos que vêm assim sem muito contato com a comunidade, são eleitos e ainda mais se afastam. Então, aí desaparece. Não, tá o bom. Cláudio, ele está sempre presente. Grande final de quarta-feira, tarde e noite para todos nós. Obrigado, professor. Muito obrigado. Aqui estou encerrando o Vale Notícias da quarta-feira para Pitbull Lanches, Óticas de Franceschi e Clínica Estúdio Dental Implantes. Até amanhã, ao meio-dia.